profeta aqui na terra. Porque foi o Senhor que constituiu ela aqui para o ministério de Cristo, para trazer a tua palavra, que é doce e suave. Amém? Em nome do Filho amado Jesus. Igreja, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1. Versículo da Bíblia. Glória a Deus por essa noite. Glória a Deus porque o Senhor, Ele tem falado aos nossos corações. Que bom ouvir a voz de Deus e preparar para a conta, né? E a gente sabe que o Senhor Ele fala conosco. Vocês creem nisso? Sim ou não? Sim, o Senhor fala conosco. E o Senhor fala conosco no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Às vezes a gente faz tanto protocolo para escutar a voz de Deus. E Deus, Ele nos pega na nossa simplicidade, no nosso dia a dia. E Ele fala conosco. Vocês creem que Deus fala conosco quando a gente vai no banheiro? Sim ou não? Sim. Quando vocês vão comer alguma coisa? Sim. Quando estão andando na rua? Sim. Quando estão em casa, sozinhos, sem ninguém, e você escuta a voz de Deus, aí você, será que eu estou escutando a voz de Deus? Às vezes a gente está escutando um louvor, e no louvor o Senhor diz, eu quero que você ministre sobre isso aqui. É uma palavra. E às vezes a gente fica sem entender, mas não é para entender, é para obedecer. Quinta-feira eu fui ministrar lá na nossa congregação de Pontos Cavalos. E aí quando eu cheguei lá era ceia. E aí eu não lembrei que era ceia. E a ministração que eu estava levando não era exatamente ligado para a ceia. E eu particularmente gosto, para dizer que Deus mude, como é que eu digo, o percurso da administração. Mas eu gosto de ministrar sobre alguma coisa assim, lava-pés, Jesus da crucificação, alguma coisa que nos leve a uma reflexão, porque o culto é de ceia, nos levando a uma reflexão para a gente tomar ceia. E aí quando eu cheguei lá, eita Jesus, amém por isso. Aí quando eu sentei na cadeira, orei e disse, eu vou mudar a ministração. Eu vou ministrar sobre qualquer outra coisa, menos o que eu estou levando para ministrar. E quando eu orei, fiz uma oração rápida ali, simples. E o Senhor disse, ministre o que eu coloquei no seu coração para você ministrar. E lapada, já levei logo ali, né? Ali amei meu aleluia, ali foi baixo do meu ouvido, porque eu não passei vergonha toda. Aí depois eu compartilhei com a igreja, né? E aí eu ministrei. Gente, a igreja chorava, o povo chorava. Algumas pessoas que estavam ali. E depois alguns falaram comigo ali, falaram, dizendo que precisava daquela palavra naquela noite, porque era uma palavra com resposta para a vida de muitas pessoas que estavam. E antes de falar, eu já estava identificando, porque quando você está aqui, o Espírito Santo que está dentro de mim e de vocês, ele fala conosco. E quando a gente vai ministrando, a gente vai vendo o rosto. A gente às vezes olha e Deus já revela aqui. E a gente vai dando continuidade. Eu já fui tendo essa sensibilidade do Espírito quando eu peguei logo o microfone naquele momento. Gente, foi assim, algo libertador. E eu sei que hoje não vai ser diferente. Porque eu volto a dizer a vocês, Deus, Ele trabalha nos mínimos detalhes, no nosso dia a dia, numa hora comum. E às vezes a gente faz tanta exigência de ouvir a voz de Deus apenas em alguns lugares ou em algumas situações, e às vezes Deus pega situações tão diferentes, vamos dizer assim, e fala conosco ali no nosso cantinho. É assim? Amém? Êxodo 3, a partir do verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas ou o rebanho, para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés, que coisa impressionante!
por que será que a sarça não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente. Moisés, Moisés, ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Amém? Glória a Deus. Muitos dizem que foi no Monte Sião, outros dizem que foi no Horebe, mas é porque Sião era uma cordilheira e Horebe faz parte dessa cordilheira. Amém? Só para a gente entender. Mas era no Monte Horebe. Moisés, ele se achava velho, sem aptidão, e não estava pronto para receber nenhum comando, nenhuma missão, porque achava que verdadeiramente não tinha capacidade de obedecer aquela missão na qual Deus estava escalando para ele. Será que já não passou isso na minha e na sua cabeça alguma vez? De Deus mandar você fazer algo, você dizer: será que eu não tenho preparo para isso, Senhor? Tem tantas pessoas mais preparadas para fazer. Veja aí, Jesus, será que o Senhor não está equivocado? A gente faz uma oração meio louca, né? Que isso é loucura, né? Mas Deus diz: não, é com você mesmo, é você que eu quero usar. Não estou perguntando sua idade. Na verdade, eu nem perguntei se podia lhe usar. Eu apenas estou dizendo que vou lhe usar. Vocês entendem como era a conversa assim maravilhosa de Deus com Moisés? E é comigo, com você. Ele não está perguntando se você está pronta, se você é casada, se você é solteira, se você está trabalhando, se você não está, se você está disponível. Deus diz: eu tenho uma missão e vou colocar na sua mão. E essa missão é sua, é para você fazer. Amém? Amém. Vocês estão prontos para isso? Que bom, porque Moisés não estava não. Moisés não estava não. Moisés dizia que não estava pronto não. Ele também era honesto, né? Ó, estou pronto não. Ai Deus, veja isso, com certeza. Na verdade eu estou até com medo dessa voz. Uma sarça, né? Ali um arbusto no deserto. Uma árvore marinha, com aquelas folhas meio secas. E dali estava saindo um fogo. Sendo que Moisés não sabia exatamente quem era aquele fogo. E aí a Bíblia diz, que a gente acabou de ler, que ele começou a rodear ali por trás, né, dando aquela volta, que ele entendeu o que estava acontecendo. E era Deus dizendo para ele: venha mais para dentro da sarça, venha mais para dentro do fogo, porque eu quero falar com você. Quando Deus está dizendo isso, é Deus dizendo: mergulhe mais no espiritual de Deus. Estava conversando com uma pessoa agora antes de vir para cá, estava num evento, vim para cá, e a pessoa dizia: pastora, é tão interessante que eu estava com uma vida trabalhando tanto, muita tarefada, e aquela coisa estudando, né? E a gente termina se identificando também com o que a pessoa está falando, porque é quase que humanamente impossível a gente não se identificar com isso. Cada um na sua proporção. Amém? Pelo derrubar, né? Agora isso aqui está balançando, vocês colocam, não sou eu. Amém. Você vai terminar caindo, eu derrubei. Aleluia. Obrigada. E aí ela dizia: eu estava tão atarefada com tanta coisa que quase eu não estava tendo mais tempo assim, sabe? De orar uma oração com qualidade, de servir a Deus com qualidade. E as coisas eram só corre-corre na minha vida, era um dia atrás do outro, aquele negócio meio mecânico. E prestando atenção, isso, olha, Deus está falando. Porque às vezes a gente está no automático mesmo, né? Um dia atrás do outro, torna, trabalha o dia todo e coisa
e vai todo dia, não é domingo, daqui a pouco já é domingo foi ontem, aí hoje já é domingo novamente, parece que nem a semana nem passou. Vocês já passaram por isso? Ou estão passando por isso? Que às vezes a vida da gente está tão rápida, mas está tão rápida, mas a gente não está dando aquela qualidade, a gente não está tendo uma qualidade de vida para viver. Dorme, acorda, trabalha, estuda, vai, vem, se diz em casa, enfim, tanta coisa que a gente vê. Cadê o tempo para Deus? Parar para Deus. O que é que diz quando a gente começou a ler? Que Moisés estava fazendo o quê? Apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Estava apacentando as ovelhas. Mas Deus queria não necessariamente que ele deixasse de apacentar as ovelhas, entenda. Mas Deus queria que ele arrumasse um tempinho para ficar mais com Deus. Um tempo de qualidade mais com Deus. Porque às vezes a gente não tem. A gente passa o dia todo, à noite eu vou fazer, de madrugada eu vou orar. Às vezes está tão cansado que você faz o quê? Dorme e passa direto. Quando acorda já é outro dia. Já não dá mais tempo. Vocês estão entendendo o que é que Deus está querendo falar conosco? Ele está dizendo, eu quero ter um tempo com você. Vou levar você para uma sarça para você ver e ouvir eu falando com você. Deus falando com a igreja. Deus querendo falar mais conosco. Deus querendo que a gente valorize todo o tempo que nós temos, mas em especial que a gente tenha um tempo valoroso com Ele. Amém? Moisés se achava totalmente incapaz, mas Deus já tinha preparado uma missão para Moisés. A sarça queimava, o fogo saía daquele arbusto e não queimava nenhuma folha seca. E aí foi quando Deus falou com Moisés: Moisés, eu tenho uma missão para você. E aí Deus disse a Moisés: eu estou vendo o povo, aquele povo, o meu povo. Vocês acham que Deus não está vendo a nossa vida? Vocês acham que Deus não está preocupado com a sua família? Vocês acham que Deus não está vendo o que está acontecendo no país e fora do país, no mundo todo? É claro que Ele está vendo. Mas Ele está querendo contar comigo e com cada um de vocês em oração, em busca. Quando Ele disse: Moisés, vem para cá, Moisés, eu preciso falar contigo. Tem uma missão para te dar e estou colocando na tua mão. Está vendo esse povo? E existe um povo aqui, Moisés, que é o teu povo, que é o meu povo. É um povo que está atribulado. É um povo que está sofrendo, e eu estou vendo. Está escrito na palavra, viu? Deus, Ele estava vendo tudo, e chegou um momento que Ele diz: eu preciso fazer alguma coisa pelo meu povo. Vocês creem que Deus hoje está fazendo isso? Eu preciso fazer alguma coisa por você. Eu preciso fazer alguma coisa pelo meu povo. Eu estou vendo o sofrimento. E Deus levanta um instrumento, um profeta de Deus, é uma missão que Ele dá. Pode ser a mim, pode ser a você. A missão que Ele coloca na sua mão não é para voltar atrás, não é para regredir, não é para dar aquele passo para trás, é para dar um passo para frente. Onde eu conversava com a irmã em Cristo que está passando por muitos problemas conjugais. Você tem problema conjugal? Quando começa, vem mais um problema, mais outro problema, e quando vê, tá... é uma bola de neve, vem várias coisas juntas. E aí eu dizia para ela: eu só tenho uma palavra de Deus para dizer a você. Deus está vendo o seu sofrimento. E Deus, Ele vai descer com a solução para o seu problema. Mas eu tenho algo de Deus também para te dizer: não deixe o Senhor, nem se incline para a esquerda, nem para a direita. Não se desvie do seu propósito, que o seu propósito é salvação. É Canaã. É a terra prometida. Você já deixou o Egito. Isso eu disse, Deus está falando para mim, para você nesta noite. Você já deixou o Egito, e Deus manda te dizer que não é a hora, nem momento, porque não tem esse momento de voltar para o Egito. O momento é andar para Canaã. E aí eu disse essa palavra para ela, quando Deus tocou no coração dela, ela ali estremeceu. É porque já estava pensando em parar. Às vezes a dor é tão grande
E o julgamento da sociedade é maior ainda do que a dor, porque a sociedade julga literalmente quando você está passando por uma situação, por um problema, principalmente quem é mulher, que a cobrança é dobrada. Não adianta a gente dizer, não, é assim, ainda é assim. Se fosse um homem, estava tudo certo. Mas quando é a mulher, ela é apedrejada. Não com pedras, mas com palavras que doem, palavras que colocam mais para baixo ainda, palavras que vai afundar, palavras que vai colocar mais ainda para o buraco. Mas Deus é aquele que diz, eu não faço dessa maneira. Deus ele vem com palavras de exortação, de correção, mas com amor. Está corrigindo, mas está dizendo, eu lhe amo. Eu estou dizendo isso porque eu amo você, não quero ver você no abismo. Deus corrigindo a igreja, Deus norteando a igreja, entende? O amor dele é tão grande, independente de qualquer situação na qual você se encontre agora, nessa hora que você está ouvindo a voz do Espírito através dessa palavra, Deus manda te dizer que Ele tem solução. Ele sempre foi solução. A luz de Deus sempre brilha e sempre brilhará. Esse fogo dessa sarça, que a sarça queimava, mas não consumia. Que negócio incrível. É Deus falando no nosso coração. Eu quero aumentar o fogo da tua vida. Eu quero descer a fornalha, eu quero que você me sinta na sua vida. Eu quero que você entenda o que é ter experiência comigo. Eu não quero que você cresça na experiência do seu irmão. A experiência do seu irmão, o testemunho da sua irmã, vai edificar você. Mas o que vai fazer você crescer, você romper barreira, você girar a chave, você sair do lugar, é quando você tiver experiência com Ele. Aleluia. Experiência com Ele. E você começa a dizer, Senhor, eu quero ter mais experiência. Quanto mais experiência a gente tem com Deus, mais experiência a gente quer ter. Pastor, eu estou sem dormir, sem conseguir dormir, tomando remédio escondido de todo mundo, que eu tenho vergonha de dizer isso, mas estou sem dormir. Eu disse, começa agora a orar a Deus e pedir a Ele uma experiência com Ele nessa área. E peça a Ele para Ele te tirar dessa medicação, que quando chegar à noite, o seu sono vai chegar sem precisar tomar nada e você vai entender, é uma experiência com Deus. Começa a pegar o teu problema, eu trouxe aqui um. Existem N problemas que a gente passaria a noite toda aqui ministrando. Pega o teu problema e diz, Deus, eu não estou aguentando mais esse problema. Vou colocar no teu altar, porque só o Senhor pode tirar. Seja uma dor, seja uma tristeza, seja aquele efeito que a gente está todos os dias vivendo, mas sem vontade de viver. Vocês entendem o que é que Deus está falando? Deus está depositando vida com qualidade de vida, para que você entenda que você é precioso para Ele e que Ele coloca uma missão na sua vida. E quando você não se disponibilizar para fazer a vontade de Deus, você não vai entender o que está se passando na sua vida. Quem mais conhece a sua vida é você mesmo. Você pode estar falando junto com uma pessoa, junto com alguém, esposo, marido, filho, pessoas que moram com você, e a pessoa nem nota. Vocês já passaram por isso, sim ou não? Sim ou não? A pessoa nem nota. Se tu estás triste, se tu estás sofrendo muitíssimo porque está devendo, né, uma situação, meteu os pés pelas mãos, usou o cartão mais que ele devia. Aí quando chega, aquele efeito dominó. Aí isso acontece o quê? Tira o sono da gente. Isso dá angústia, isso dá tristeza, isso dá preocupação, isso desorganiza, né? Desestabiliza a cada um de nós que passa por essa situação. Isso é coisa de outro? Não, isso é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Deus está falando dentro da
daquilo que a gente vive. Não adianta eu vir aqui trazer algo que você não conhece, que você não vive, que você não percebe. Às vezes é uma dor, é uma situação física, às vezes é emocional, e às vezes é física. Mas você começa a dizer: Senhor, eu quero ser envolvido por esse fogo do Espírito. Eu preciso mais disso na minha vida. Eu preciso sentir a tua presença, porque quando a presença de Deus ela chega na sua vida, algo extraordinário acontece. Você começa a sentir uma alegria no seu espírito, que quem está de lado de você nem sabe o que está acontecendo com você, mas você está entendendo que você orou, pediu uma providência e Deus está trazendo cura naquela área. Aleluia. Glória a Deus. É uma tarefa na qual Deus nos dá, e a gente sabe que essa missão que Deus deu a Moisés é uma missão na qual Deus disse: Moisés, você sabe o que é conduzir o povo. E a Bíblia diz, quando a gente lê o livro de Êxodo, o livro no qual nós estamos, a gente entende que Moisés, ele liderou aquele povo por 40 anos. Sabe o que é liderar um povo por 40 anos? A gente lidera, às vezes, por 5 anos, né? 10 anos, né? Já está cansado do povo. Aí 10 pessoas, né? Imagina, 10 pessoas a gente já quer correr, né? Imagina ele tomando conta de todo aquele povo, cada um com as suas nuances. Um bravo, outro calmo demais, outro leso demais, outro espoletado que não queria obedecer nada, né? Ainda fazia as panelinhas dentro do grupo. Estou falando aqui, estou falando de igreja não, viu? Estou falando aqui do grupo de Moisés, o grupo de Moisés. Quem tinha as panelinhas lá dentro do grupo de Moisés, o pessoal estava reagindo ainda. Aqui tem não, aqui não tem, é só esse momento que aqui não tem, que só tem aqui naquela hora, entendeu? Aquelas facções de brigas, entendeu? E Deus dizendo: rapaz, vocês estão perdendo tempo, 40 anos, podia ter sido menos tempo. Vocês estão ouvindo Deus falar com você nessa noite? Pode ser mais tempo, mas também pode ser menos tempo, vai depender de você. Como é que está a tua cabeça? Como é que está a cabeça que eu digo é o pensamento? Como é que está? O pensamento está assim: Deus, mande para mim aquilo que o Senhor projetou. Aí Deus vai dar a missão. A missão geralmente é igual aquele programa, Missão Impossível. Quando a gente olha assim, Missão Impossível, essa não é para mim não, essa deve ser para a irmã minha, né? Meu irmão e tal. Mas era Moisés dizendo a Deus, né? Então, aí Deus dizia: mas é para você mesmo, a missão ela é individual, a sua missão é sua, a dele é dele, a dela é dela, cada missão é individual. E Deus continuava falando a ele. E Moisés disse: amém, amém. Não sabia o que ele estava falando ali naquele momento. Você entende Jesus falando conosco nessa noite? O Deus poderoso falando. Mas que bom dizer amém, porque aqui Deus dizia: Moisés, eu quero te dizer que a sua missão é tirar esse povo do Egito e levar lá para Canaã. Na verdade, ele conseguiu tirar o povo do Egito. Eu digo ele, né? A missão que Deus deu a ele, Deus o encheu de unção, de sabedoria, de discernimento, porque Deus disse que ia tirar o povo dali, tirou. E Moisés conduziu até a entrada, presta atenção, a entrada de Canaã. Mas eu sei que aqui eu estou ministrando com o povo que lê Bíblia. Quando esse povo todinho saiu do Egito e chegou ali nas portas, né, da entrada da terra prometida que mandava leite e mel, Canaã, esse povo todinho entrou em Canaã? Não. Só entraram quantos? Quantos? 2. Quem foi? Josué e Caleb. Eu estou aqui falando de Moisés. Capítulo 1 do livro de Josué. O que acontece? Moisés, Deus falando: Josué, meu filho, tem um recado para lhe dar. Olha, vem cá. Moisés, o meu filho, Deus falando, morreu. Aí quase que Josué morre também, só da notícia.
não é? Aprendia e ele via como era difícil lidar com esse povo. Já pensou se hoje o pastor Elinho disser, vou viajar, vou morar lá em São Paulo e vai assumir a igreja? Glória! Aleluia! Já falei outro Pierre. Pierre, meu irmão, veja aí. Vice-presidente aqui é você, não sou eu não. Ele começou a dizer, pastor Pierre. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou aqui hoje, eu posso estar amanhã. Você está aqui hoje, mas amanhã você pode não estar. Falando sério, em nome de Jesus. Comece a se preparar, porque Deus tem missão para colocar na sua mão. E a missão que Ele vai colocar é só você que vai fazer. E você que vai decidir se são 40 anos, está entendendo? 40 anos, se vão ser 40 dias, 40 minutos, ou sei lá quanto tempo. Você que vai decidir isso com Deus. A cada momento que você obedece, Deus vai abrindo mais as portas. As dificuldades vêm, as provas vêm, mas o Senhor, Ele vai abrindo as portas da sabedoria. E a gente vai dando, a gente vai ter sabedoria e vai executando aquela missão na qual Ele colocou nas nossas mãos. Amém? Vocês creem nisso? Glória a Deus. Deus costuma falar conosco em dias comuns. Deus costuma falar conosco em dias comuns. Moisés estava no dia comum, gente. Aqui está bem claro, o dia comum de Moisés. Todo dia Moisés fazia o quê? Apacentava as ovelhas. Não responde a mim não, mas responda a você agora. Todos os dias, aí você bota seu nome. Cristiana faz isso, aí fala de você agora. Pensa, todo dia o que é que você faz? Você lembra. Cuida da casa, vou trabalhar, vou isso, aquilo. Não é assim? É nesse cotidiano de Deus que Ele quer falar com você. Ele não vai esperar você ir para outro estado, para outra cidade, para outro lugar. Um culto de avivamento, amém. Deus fala aqui, fala no culto, amém. Mas Deus está querendo dizer aqui que Ele quer falar com você no seu dia a dia. Eu não sei qual é a sua vida, eu não sei a sua história, mas você e Deus sabem qual é a sua história. E Deus, Ele quer falar com você. Ele está falando com você. Mas Ele quer aproveitar todos os seus dias para falar coisas maiores. A pastora está falando, amém. Glória a Deus. E Ele está falando mesmo, eu sei disso. Mas aqui a palavra Deus dizendo que quer falar algo a mais com você. Que precisou vir um fogo, que era o próprio Deus ali, falando com Moisés. E Moisés tirou as sandálias dos pés. Estou tirando as sandálias dos pés. Porque o Senhor diz, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde tu irás pisar é um lugar santo. Foi assim que a gente leu? Mas é Deus dizendo para mim e para você agora, nesta hora. Não é só a questão de tirar as sandálias. Todo mundo agora vai tirar as sandálias, vai ficar descalço e Deus vai falar. Deus estava dizendo aqui, tire as sandálias dos pés, tem outro significado. O significado é tire o peso da sua vida. Aquele peso que você carrega, que está impedindo você de ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Era isso que Deus estava falando. Estou traduzindo para você aqui. Uma mensagem direta de Deus do céu para a sua vida, Deus dizendo, tire tudo aquilo que está impedindo você de escutar a voz de Deus mais profundamente. Porque o raso a gente já tem. Deus quer o mais profundo. E no mais profundo Ele vai fazer a diferença. Vocês lembram de Marta e Maria? Lucas capítulo 10, verso 38 a 42. Marta estava ocupada, né, nas tarefas da casa. E Maria era aquela que buscava mais a presença de Deus. Aqui é o episódio onde Jesus passa, né, pela cidade ali de Betânia, pelo vilarejo, e ali ele vai na casa de Marta e Maria, mais precisamente a casa de Marta, e ali, quando ele chega, Marta está muito ocupada com as tarefas da casa e vai continuar fazendo as tarefas da casa. Não vai entender mal essa mensagem e dizer que eu estava dizendo aqui, que a partir de hoje ninguém vai fazer mais as tarefas de casa.
vai ficar só orando 24 horas, pelo amor de Jesus. Eu estou dizendo aqui um contexto, destrinchando o contexto, amém? Vamos para nada. Que Marta estava só cuidando das coisas da casa. E Maria estava o quê? Querendo a presença de Deus. Era aquela que arrumou a casa, correu para arrumar a casa, mas ela deixou um tempo para servir a Deus, para orar, para jejuar, para chegar mais junto do Senhor. E Marta não, Marta era, né? Só arrumando a casa, só ajeitando tudo. Amém por isso. Mas Deus, Ele quer mais. Quando Deus trouxe aqui esse exemplo de Marta e Maria, o Senhor dizendo que Ele quer mais de cada um de nós. No livro de Isaías, ali quando Deus, desde o comecinho, capítulo 4, 5, até chegar ao 6, Deus falando ali com Isaías, e Isaías disse: Senhor, ele parece que estava falando parecido com Moisés. Senhor, eu sou um homem de impuros lábios. Eu não estou preparado não, Senhor. Será que é comigo mesmo que o Senhor quer, né, contar? E Deus queria realmente contar com ele. Queria contar com Isaías. E a gente sabe que no capítulo 5, Isaías era apenas Isaías. No capítulo 6, ele se transformou ao profeta Isaías, quando ele viu uma reunião que estava tendo com o século de Deus, quer dizer, com a comitiva de Deus. Estava tendo essa reunião lá no céu, os anjos de Deus. E Isaías, e Deus abriu a visão espiritual de Isaías, e ele estava vendo o que estava acontecendo. E Deus disse: estou vendo esse povo aí todinho, mas todo Deus está olhando para mim e para você agora. Mas todo Deus está olhando, mas eu estou dizendo assim, dentro desse contexto. Aí Deus olhando, e aí, desse pessoal todinho? Com quem eu vou poder contar desse pessoal aqui todinho? Aí Isaías prontamente, ouvindo tudo isso, disse o quê? Eis-me aqui, Senhor, usa a mim, usa a minha vida. Será que hoje, se estiver tendo uma reunião com o séquito, com a comitiva de Deus no céu, e olhando para a terra, mais precisamente para a Igreja Obreiros de Cristo aqui em Garatu, e Deus perguntar: a quem eu enviarei? Eu posso contar com quem? Com quais dos que estão aqui nesta hora? Será que eu e você podemos dizer: Senhor, eis-me aqui, use a mim como o Senhor quer, a hora que o Senhor quiser, eu estou disponível para te obedecer? Aleluia. Mais ou menos assim. E eu sei que Deus, Ele continua falando nos nossos corações, porque a luz dele nunca se apaga. Deus estava na sarça esperando por Moisés. Deus está na sarça esperando por você. Queria chamar a Stephanie para vir louvar. E através desse louvor, eu queria que você meditasse essa palavra e fizesse desse louvor a sua oração. A sarça queimava, mas não consumia.